questionar. Queimou. Você pode ficar de pé mais um pouquinho? Outros amores. Pode cantar para Ele. Queimou. Que você ainda tem lenha. Aleluia. Eu ainda tenho nome. Aleluia. Eu ainda tenho lenha. Canta isso para Ele, canta. Pode vir queimar. Ei, estamos aqui, Deus. Pode vir queimar. Aleluia. Eu ainda Estamos tenho muito fome. sedentos, com fome, Eu com ainda sede. tenho lenha. Queimar na Tua presença. Pode Continuar vir queimando. queimar. E receber aquilo que o Pode Senhor tem vir para nós queimar. nessa noite. Eu Aleluia. ainda tenho fome. Aleluia. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Nos tornamos Aleluia. responsáveis. Esses somos nós, Deus. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Você pode dar uma salva de palmas aí. Ele merece todo louvor, toda exaltação. Ele merece toda a nossa forma de expressar. Podemos assentar por alguns instantes. Meu Deus, que atmosfera de adoração foi essa? Eu estava ali atrás, rapaz, minha vontade, confesso para você, minha vontade foi esticar naquele chão ali, deitar. Eu comecei a chorar ali sozinho, falei assim, meu Deus, olhei para trás, pastor Vitor estava rodando ali, colou na parede, voltou para cá. Eu olhava para vocês todos recebendo assim de Deus, esse altar pegando fogo aqui, meu Deus, que atmosfera gostosa é essa de adoração. Sabe, é aquele lugar que... Sabe, é aqui que é o meu lugar, meu Deus. É onde a gente não quer sair, no momento que a gente está queimando, sabe, na presença dele. E coloca a mão assim, sentado mesmo do jeito que você está, coloca a mão na sua cabeça assim agora. Assim, ó. Coloca a mão na sua cabeça aí. Glória a Deus, aleluia. Fala assim agora, Espírito Santo, nós fazemos agora uma parceria com essa atmosfera de adoração. Continue falando nos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Só aqueles que são mais apaixonados assim, joga um beijo para eles. Então. Ai, lindão, santo. Ai, como eu amo esse Deus. Meu Deus, ó, acionou aí, ó. Se você sem perceber, se acionou 3 princípios. Alguém, gravei o marco tempo ali para mim. Se acionou 3 princípios. Ó, você orou, você adorou, e agora vai ser o quê? A palavra. Adoração, palavra e oração. Meu Deus, 3 princípios poderosos que movem o céu. Aleluia. Hoje é terça-feira, o tema é livre, né? Nós estamos trabalhando durante o domingo de manhã e o domingo à noite, nos cultos, né? As disciplinas espirituais. Hoje é terça-feira, nós não estamos seguindo na terça o tema das disciplinas espirituais. E o tema da mensagem de hoje é assim: prioridade não tem S. Fala comigo, prioridade não tem S. O que acontece? Essa palavra aqui, ela é parte dela, foi que eu ministrei lá na igreja de Belisários. Geisa estava lá com a gente no sábado. E hoje eu perguntando para Deus assim, Deus, nos dê uma palavra que possa falar com aquelas pessoas ali que vão estar na igreja, aqueles que vão estar assistindo online. Hoje não tem, a gente teve um probleminha ali
na nossa transmissão, nós estamos sem a transmissão online. Mas uma palavra que possa mexer, mas que fale comigo primeiro. E aí, Deus me trouxe essa palavra novamente e me renovou ela em mim, me trouxe algumas coisas aqui, e eu falei, uau, Deus, amém, entendi tudo. Então vamos lá, muda o título, muda tudo, o importante é, sabe o quê? A gente se colocar à disposição do mover do Espírito Santo de Deus, né? Dançar conforme a música que Ele toca, amém? Glória a Deus. Então, prioridade não tem S. Eu quero convidar para você abrir a palavra de Deus ou seguir aqui com a gente no texto de Efésios. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Efésios 5, a partir do verso 1, vai dizer assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia! Que texto lindo! É um texto que o autor diz para nós assim, sermos imitadores de Deus, mas ele fala, logo no versículo 1, ele fala a maneira que nós vamos ser imitadores de Deus. Ser, depois, imitadores de Deus como filhos amados. Quando o autor usa a palavra filho aqui, se a gente for no original, o filho aqui é teknon, é criancinha, é o bebê. Então, olha como é que é lindo a palavra de Deus. Seja, pois, imitadores de Deus. Deus é o quê? Nosso Pai. Como filho, teknon, filho, filhinho, como bebê. Que profundidade a palavra. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, como filhos, bebê, amados, filhos de Deus, crianças, amadas por Deus. Aí ele diz, mas andai em amor, como também Cristo nos amou. Então, ele revela a forma, a maneira que nós vamos ser imitadores de Deus. Prioridade. Prioridade é, nós consultarmos lá no Dr. Google, vai estar escrito que prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira o quê? Imediata, preferencial, emergencial. Normalmente, a prioridade está ligada a uma coisa muito importante, que precisa ser feita rapidamente. Um pensador, que eu não descobri o nome dele, se alguém de vocês souberem depois me fala, ele disse assim, não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Por quê? Quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado, e um momento vira uma oportunidade. E quão feliz ele foi, né? Que quando nós queremos mesmo, não tem desculpa, não é verdade? Quando nós queremos, quando nós tomamos a decisão, quando nós nos posicionamos, eu lembro, conversando com o Poli ontem, ele disse, quando eu estava lá fora, eu estava intenso demais, mas agora que eu vim para Jesus, eu também sou intenso demais. Por quê? Porque quando você decide ser intenso em Deus, acabou. Não tem desculpa. Talvez está tão legal lá fora. Talvez está tão divertido, está tão prazeroso, mas eu decidi. Então, a minha prioridade agora é estar aqui. E por que prioridade não tem S? Por quê? Repete comigo assim, tudo que são prioridades deixam de ser prioridade. Entendeu? Tudo que são prioridades na nossa vida deixa de ser prioridade. Por quê? É quando nós começamos a priorizar tantas coisas, e aí a gente fica tão cheio de tantas coisas, e acaba que a gente não consegue fazer nenhuma delas. Isso só acontece comigo?
Não, né? Cara, a gente faz uma lista de coisas. Esse aqui, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Às vezes você nem projeta o ano, não. Você projeta a sua semana. Não, essa semana deixa eu separar as coisas aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou começar a ler a Bíblia. Então, está aqui. Não, eu preciso tirar meu tempo para orar. Não, mas eu também tenho que ir lá resolver aquele negócio no mercado. Então, você faz uma listinha de prioridades. E toda vez que você tem prioridades, você deixa de ter uma prioridade. Meu Deus. Às vezes, vai ter muita coisa importante na sua vida, que você vai ter que dar uma prioridade. Sabe, muitas coisas na nossa vida são importantes. Vocês concordam comigo? Muitas coisas. Tenho certeza que enquanto eu estou falando, está passando algo aí na sua mente que é importante para você. Aí você lembra, isso é importante, isso aqui é importante, isso aqui eu preciso fazer, isso aqui também. Mas preste atenção, muitas coisas da nossa vida são importantes, mas nós só realizamos aquilo que é prioridade. Aquilo que nós damos prioridade, nós fazemos. O que nós não damos prioridade, nós não realizamos. E isso, confesso para vocês, que isso mexeu muito comigo. Essa palavra, ela mexeu muito comigo. Porque eu ministrei parte dela lá em Belizar e ministrei novamente. Então, Deus me deu uma sacudida naquilo que eu chamava de prioridades. E Deus mostrou assim, meu filho, olha aqui, é preciso dar prioridade. E é quando Deus nos mostra, cara, o que nos resta, sabe o que? É obedecer. Enquanto eu estou falando, tenho certeza que está passando muitas coisas importantes na sua mente, no seu pensamento, e o Espírito Santo ele vai ministrando no seu coração, e você começa a separar algo que precisa dar prioridade para ele. Sabe, repete comigo assim, às vezes nós vamos falar para repetir, porque a gente aprendeu, olha que legal, a gente aprendeu que a repetição é a mãe do aprendizado, não é isso? A repetição é a mãe do aprendizado. Então, às vezes, a gente aprendendo, a gente inculca aquilo, a gente joga aquela informação para dentro. E o Espírito Santo, ele acessa quando a gente mais precisa. Assim é com o conhecimento cognitivo, tudo que a gente aprende, né? E a gente oferece para Deus assim, usar como um instrumento vivo. A gente fala assim, está aqui, Senhor. E Ele vai, acessa aquilo dentro de nós. Então, repete assim comigo. É preciso priorizar o que é prioridade. Mas sabe de uma coisa? É preciso também aprender a discernir. Porque se a gente não aprender a discernir, como nós vamos saber o que é prioridade? Se a gente não aprende a ouvir a voz de Deus, como que nós vamos aprender a dar prioridade àquilo que Ele quer de nós? Nós vamos, eu acho que Deus quer que eu faça isso. Eu acho que Deus quer que eu faça aquilo e aquilo outro. Mas o que Ele tem falado não é sobre achismo, é sobre revelação. É sobre Ele dizer para você assim, aquilo que está queimando no seu coração, sabe? Aquilo que Ele opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, aquilo está queimando no seu coração. E você está confundindo com mais algumas outras coisas. Aí você está fazendo aquilo tudo, mas você precisa focar naquilo que é prioridade, naquilo que Ele está falando para você, naquilo que Ele está fazendo queimar no seu coração. Preste atenção numa coisa, em 1 Crônicas, no capítulo 11, Davi, ele entra em Jerusalém, e as tribos se reúnem para receber o novo rei. E cada líder de cada tribo, juntamente com seus valentes, eles vão se apresentar a Davi. No capítulo 12, no verso 32, diz assim, e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Aqui está falando de uma tribo de Issacar, os homens que eram, sabe o quê? Conhecedores do tempo, eles tinham discernimento. Sabe o que esses homens tinham? Eles tinham visão profética daquilo que Deus ia fazer. Eles estavam prontos para saber o que era prioridade ou não no povo de Deus. Então, preste atenção.
É uma pergunta que eu fiz para mim, enquanto eu meditava nessa palavra aqui. Você sabe o que é prioridade para a sua vida? Você sabe o que Deus tem de plano para a sua vida? Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Tem algo de Deus que Ele está queimando no seu coração? Ele revelou algo para você fazer parte no reino dEle, na sua vida? Amém? Então, se existe, preste atenção, se existe uma urgência no reino de Deus, deve haver uma prioridade na minha vida. Amém? Pegou essa aí? Se existe uma urgência no reino de Deus, precisa haver uma prioridade na nossa vida. Sabe, eu creio que tempos difíceis, iguais aos que nós estamos vivendo, nunca foi tão necessário que eu e você possamos ser pessoas que saibam discernir o tempo. Sabe, porque tempo hoje é dinheiro. Hoje em dia, tem um filme, que agora eu não lembro o nome, mas os caras, a moeda deles era o tempo. Tudo que se pagava, hein? O preço do amanhã. Aí, ó, tá aí, anota aí para você assistir quando você tiver tempo. Se você puder dar uma prioridade para assistir esse filme. O preço do amanhã. Cara, esse filme é muito louco, porque as pessoas pagam com tempo. Então, ó, você faz isso para mim, Camila? Faço assim. Então, ó, eu vou te pagar com tempo. Então, eles dão tempo dele para a vida das pessoas. Sabe, que tempos difíceis nós temos vivido, quando a importância de discernir para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos realizar, tanto em Deus quanto na nossa vida profissional, pessoal, emocional, sentimental. Preste atenção numa coisa, Mateus 6,33 vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez o texto também de Mateus 22:36 vai dizer assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Aleluia. Então talvez aí estaria para nós duas prioridades imensas, né? Busquem primeiro o reino de Deus, e depois Mateus 6, Mateus 22, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, ame o seu próximo como a ti mesmo. Duas prioridades aí, chaves para nós. Mas sabe, muitas vezes nós não entendemos isso como prioridade, porque nós não entendemos o que é buscar o reino de Deus. Nós pensamos que buscar o reino de Deus é fazer coisas na igreja. Nós entendemos, às vezes, que amar a Deus sobre tudo, e a gente entende que é apenas vir ao culto. E amar o nosso próximo, a gente às vezes não entende, isso não vira uma prioridade para nós, porque nós não conseguimos discernir quem é o nosso próximo. Nós entendemos às vezes que o nosso próximo é aquele que se veste igual a mim, aquele que pensa igual a mim, é aquele que faz as coisas que eu faço. Mas preste atenção, sabe quem que é o seu próximo? O seu próximo são aquelas pessoas que Deus tem feito chegar até você. Repete comigo assim: o meu próximo é aquele que Deus tem feito chegar até a mim. Então talvez nós deixamos essas duas prioridades aqui de lado, por realmente não entender o que é buscar o reino de Deus, por achar que é vir à igreja, igual eu disse, e nem entender o que é o verdadeiro sentido da palavra próximo. Mas o que Deus ministrou forte no meu coração esses dias, que se precisa existir uma prioridade no nosso coração, essa prioridade é ser parecido com Jesus. Por isso, nós lemos esse texto: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Mas ser parecido com Jesus ou ser imitador de Deus? Qual seria o melhor? Vou te dar 5 segundos para você pensar.
O que seria melhor? Ser parecido com Jesus ou ser um imitador de Deus como filho amado? Você já pensou? Preste atenção numa coisa: é possível ver as características de Deus no Filho Jesus? Aleluia, sim. Então, meu Deus, isso é muito forte, porque se eu sou um filho amado e eu preciso imitar a Deus como filho amado, eu já automaticamente estou sendo parecido com Jesus. E se existe uma urgência no reino de Deus, é que nós sejamos parecidos com Jesus. É que nós sejamos imitadores de Deus como filho amado. Então, nós aprendemos, se existe uma urgência no reino de Deus, deve haver o que em nós? Uma prioridade. Meu Deus, então a minha prioridade é o quê? É ser parecido com Jesus. É imitar Deus como filho amado. Sabe, é impossível você olhar para o Lucas e não ver características do pastor Vitor. O jeito de andar, o jeito de correr, o jeito de falar, o tom de voz. É impossível não olhar para o Pietro e não ver as características do Riva. É impossível não olhar para o Davi e não ver as características do Erquim. Porque o filho, ele herda características do pai. Amém? Todo mundo concorda? Então preste atenção numa coisa: se o filho herda as características do pai, e nós precisamos amar a Deus como filhos amados, meu Deus, aí que veio o rolo. Quais as características do nosso pai nós temos manifestado? Existe uma urgência no reino de Deus. Se existe uma urgência, precisa haver em nós uma prioridade. E essa prioridade é ser parecido com o nosso Pai, enquanto filhos amados. Sabe, Romanos, no capítulo 8:15, vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, através do Espírito Santo, do Espírito que nós recebemos da parte de Deus, esse Espírito nos torna filhos por adoção. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa, nós somos filhos. E quando nós passamos a ser filhos adotivos de Deus, nós somos levados a um nível de intimidade tão grande, aquele nível de intimidade que a gente estava aqui no momento, quando a gente se rasga na presença de Deus, é aquele nível de intimidade que quando a gente começa a adorar, a dizer o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele é lindo, você começa a chorar do nada, mexe com as suas emoções, mexe com os seus sentimentos, é corpo, alma e espírito, se adorando em 3 níveis, e dizendo para Ele assim: papai, eu te amo, obrigado, porque eu nem mereço estar aqui, eu nem mereço estar em pé aqui nesse lugar, sentado nessa cadeira onde eu estou, mas a tua graça me alcançou. Obrigado, meu Pai, hoje eu sou filho amado de Deus. Meu Deus, isso é muito forte. E aí é como eu recebo essa paternidade, essa adoção, eu demonstro as características do meu Pai onde quer que eu vá. Então, se eu não tenho demonstrado as características do meu Pai onde eu vou, que filho eu tenho sido? Quanto mais próximo do meu Pai eu ando, mais parecido com Ele eu me torno. Quanto mais próximo de Jesus eu fico, mais parecido com Jesus eu me torno. Porque Ele imita o Pai, Ele tem as características do Pai. E nós recebemos isso. Sabe, como filhos, Ele espera de nós, sabe, que todas essas características herdadas possam ser expressadas através de nossa vida. Vou te falar uma característica que Ele espera de nós: que espalhemos o amor.
Concorda comigo que uma característica de Deus Pai é o amor? Concorda? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, impossível, Deus é amor na sua essência. Então eu, como filho, sede imitadores de Deus, vírgula, como filho amado. Então eu sou amado, eu sou filho. Então uma característica de Deus que eu vou expressar é o quê? É o amor. Onde quer que eu vá, eu preciso transmitir o amor para as pessoas. Responde assim para mim: Deus te deu amor? Sim ou não? Deus te deu amor? Então priorize espalhar o amor, porque existe no reino de Deus uma urgência, que esse mundo receba o amor de Deus o Pai. Se existe uma urgência nesse mundo, deve haver uma prioridade na nossa vida, e eu priorizo ser parecido com Jesus, imitar Deus. Então o que eu começo a fazer? Espalhar o amor, onde quer que eu vá. Repete comigo assim: minha prioridade define aquilo que eu faço com o que Deus me deu. Pegou? Minha prioridade vai definir aquilo que eu faço com o que Deus me deu. Então, se Deus me deu amor, se eu não tiver uma prioridade, espalhar o amor para as pessoas, vai dar ruim. Eu não vou fazer nada com aquilo que Deus me deu. Já pensou que triste? Você não fazer nada com aquilo que Deus te deu tanto amor, e você não está fazendo nada com aquilo que Deus te deu? Sabe? É quando nós entendemos assim: eu preciso expressar o amor que eu tanto recebo. Eu não vou reter isso aqui na minha vida, eu preciso expressar. Aí a gente muda, sabe? A gente não só muda enquanto pessoa, mas a gente muda as pessoas que têm contato conosco. Pensa no seu dia a dia, você sendo... Tá bom, me fez lembrar, eu não ia falar, mas agora vou falar. Me fez lembrar da cerimônia de entrega do Oscar. Meu Deus, que lance polêmico é aquilo ali. O cara, todo mundo viu? Todo mundo viu? Amém? Ficou sabendo o que aconteceu? Depois você vai pesquisar, então, quem não sabe. Mas o cara fez uma brincadeira com a esposa do ator lá, né, do Will Smith, e ele ficou revoltado, levantou e foi lá e deu um tapaço na cara do cara. O cara ficou sem saber o que aconteceu. O cara estava totalmente errado em brincar, né? Ele brincou com a doença que a esposa do cara tinha, e aí foi julgamento para todo lado. Uns julgando o cara que falou que ele não deveria ter falado, outros julgando o Will Smith porque não deveria ter batido. Então teve gente que falou mal até da mulher do cara, coitado da mulher que não tinha nada a ver com o assunto, mas o povo quer o quê? Quer falar, quer criticar, quer fazer o assunto bombar. Sabe o que é isso? Falta de amor, falta de expressar o verdadeiro amor. Sabe o que é? Às vezes são pessoas que não se sentem filhos, e às vezes nós mesmos tomamos até partido do lado errado. A gente pensa, não, está certo ou está errado, então a mulher que está errada, não, é o Will Smith. Aí a hora que a gente pensa assim, epa, eu como filho de Deus, não preciso de ninguém dizer para você o que você vai pensar. Você faz uma autoanálise e se faz uma pergunta assim, você pensa assim, peraí, eu, sendo imitador de Deus, como filho amado que sou, parecido com Jesus como eu sou, o que eu faria? Aí a resposta vai no seu coração. Na hora. Aí sendo imitadores de Deus, Pai, como filho amado, parecido com Jesus e sendo ministrado pelo Espírito Santo. Aí fechou a trindade. Aí a coisa fica louca. Sabe, aí a resposta vem. Aí a gente não fica perdido. Meu Deus. Então eu preciso espalhar essa característica, que é o quê? Que é o amor de Deus. E a minha prioridade define aquilo que eu faço com aquilo que Deus me deu. O que Deus tem feito chegar até as suas mãos? Pensa aí. O que Deus tem feito chegar às suas mãos? Quais as pessoas que Deus tem levado até você?
quais as pessoas que Deus tem aproximado, tem feito elas chegar perto de você. Seja grato por isso e espalhe o amor para elas, semeie o amor na vida delas. Não espera elas merecerem, não. Eu não mereci receber tanto amor de Deus, mas Ele olhou para mim e falou assim: toma. Ele só me deu o filho dele, só isso. Só fez o filho dele morrer por mim. Isso é amor demais, porque Ele amou tanto, né? Esse mundo, João 3,16, Ele amou tanto que Ele me deu o filho dele, mandou morrer por nós. Então talvez aquela pessoa que Deus está te dando ali, para você amar ela, para você cuidar, para você andar com ela, e você não está tendo coragem de expressar o amor, mas você recebeu tanto. Então toda vez que a gente deixar de fazer isso, eu não estou imitando Deus como filho amado. Não, isso é triste, isso é forte. Sabe, outra característica, a gente deve ser um reconciliador. Sabe, eu amo esse texto de 2 Coríntios. Amo. Quando ele diz assim, 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de quem? De Deus, o Pai. Olha que coisa linda. Preste atenção. Mas todas as coisas provêm de Deus, o nosso Pai, entre parênteses, que nos reconciliou consigo mesmo. Havia uma encrenca com o homem, certo? Com a criatura de Deus, havia uma inimizade, e então Deus, o Pai, Ele nos reconcilia por meio de quem? Cristo Jesus, que é o Filho. Então nós recebemos através de Cristo a reconciliação de Deus, o direito de passar de nível. Fala assim, passar de nível. Nós recebemos através de Jesus o direito de passar de nível, de criatura para filho de Deus. Meu Deus, isso é muito lindo. Agora, é só para isso? É só para eu ser filho? Ele me reconciliou para quê? Só para eu ficar reconciliadinho? Não, preste atenção numa coisa. Ele me reconciliou e Ele confiou a mim, fala assim, a mim, o ministério da reconciliação. Então, é isso. Eu não retenho nada. Eu, como uma característica daquele que imita Deus como filho amado, como aquele filho que copia as atitudes do Pai, o que eu faço? Eu preciso ser um reconciliador. E reconciliar é muito mais do que juntar as pessoas, apaziguar. Ah, vocês dois estão brigando, vem cá, senta aqui. Não, ele gosta de você, você gosta dele, para com isso. Isso é ser pacificador, que a Bíblia fala, mas ser reconciliador, aqui no sentido do que o texto está falando para nós, é quando a gente leva a pessoa à salvação, é quando a gente leva a pessoa a conhecer o amor de Deus. Vou falar baixinho, presta atenção. Vou fazer uma pergunta aqui. Conta para ninguém não. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Responde não. Quantas pessoas já voltaram para Jesus através da sua vida? Gente, é sério. Ele nos dá o direito, sabe, de se reconciliar com Ele. Sabe? Ele nos dá o direito de passar de nível, de criatura para filho de Deus. Mas não pode parar por aí. Precisamos imitar a característica do nosso Pai e levar as pessoas a se reconciliar com Ele também. Como? Conhecendo o amor de Deus, entregando a vida para elas. Pensa naquele amigo seu, naquela amiga sua, que vou mexer com você agora. Pensa naquele amigo seu, naquela amiga sua, que se morrer hoje, está sem salvação, está distante dos caminhos de Deus. Ou aquele que nunca entregou a vida para Jesus, ou aquele que entregou e você sabe que ele está no caminho da desgraça. Pensa nele, pensou? Aquele amigo ou aquela amiga, Deus trouxe aí agora, o Espírito Santo mostrou agora. Preste atenção, se ele morrer hoje, o que acontece com ele?
Ele está salvo ou não? Meu Deus, não responde não, só pensa. Agora, se tiver salvo, amém, glória a Deus, aleluia. Agora, se ele veio aí na sua mente, cara, e a resposta for, ele não vai para o céu não. Sabe o que você precisa fazer? Ser um reconciliador na vida dele. Vai atrás desse cara, paga o preço em oração, ora por ele, entrega a vida dele ou dela diante do Senhor. Sabe, que isso tem que queimar no nosso coração, porque é uma vida que vai para o inferno, gente. É uma vida que vai queimar lá, que vai deixar Satanás feliz com o destino dela. É dizer para Jesus assim: Jesus, eu não estou fazendo o meu papel de reconciliador, e aquilo que o Senhor fez na cruz ali, Pai, foi em vão, porque eu não tive coragem de abrir a boca, de expressar o amor que tanto recebi do Senhor para aquele meu irmão que hoje morreu. Ai, como é sério isso, sabe? E eu espero que essa pessoa que Deus trouxe aí no seu coração, que você possa ser incomodado, sabe, que o Espírito Santo possa te lembrar, para você ir lá e falar do amor de Jesus para ela, perder essa vergonha boba, que não vai te levar para lugar nenhum, a não ser não fazer a vontade de Deus na sua vida, largar essa vergonha, largar essa timidez, e ir lá, assim como você fez lá, aquele dia lá no meio da praça, o pessoal tudo lanchando, meteu o dedo na boca, assoviou, preciso falar com vocês, preciso expressar o amor de Deus aqui para vocês hoje. Perde essa vergonha, gente. Nós estamos caminhando, sabe, para os princípios das dores. Nós já estamos lá. Não dá para ser crente mais, igual a gente era alguns anos atrás, quando a gente via falar que Jesus estava voltando. Esquece isso, ó. Esquece. Nós não vamos ser crente mais igual a gente era antes. Não tem como ser. Olha aí as guerras, olha a pandemia, olha o que o mundo está vivendo. Está acontecendo, o relógio de Deus, ele está girando. Você está entendendo isso? Então, o que eu preciso fazer? Assumir a característica de Deus. Existe uma urgência no reino de Deus. E para essa urgência precisa haver uma prioridade na minha vida. É quando eu vou deixar de assistir aquele jogo que eu queria assistir, mas eu vou lá falar do amor de Deus para o meu irmão. É quando eu vou deixar, eu assisto jogo também, gente, eu gosto, mas às vezes aquilo que é tudo que é importante na sua vida, às vezes alguma coisa você vai ter que dar prioridade. E nós, como filhos amados de Deus, nós estamos aprendendo a dar prioridade para as coisas de Deus. Aleluia, amém. Vocês estão felizes? Não estão bravos comigo não? Eu apanhei primeiro, eu só estou dividindo aqui com vocês, tá bom? Então eu devo aprender a priorizar, a ser um reconciliador. Preste atenção, e nós estamos caminhando para o final. Eu preciso também aprender a priorizar ser relacional. Fala assim: eu preciso aprender a ser relacional. O que é isso, gente? O que é ser relacional? Fazer relacionamento é o quê? Estabelecer vínculos afetivos, é caminhar junto, trocar ideia, parar na mesa, tomar café, gastar um tempo com as pessoas. Preste atenção. Muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem na nossa vida, sabe por quê? Porque nós temos uma encrenca com as pessoas e a gente não deixa essa encrenca de lado. Sabe, a gente prefere deixar o nosso orgulho tomar conta do que ir procurar alguém e pedir perdão. Eu falei com vocês que doeu em mim e eu preciso dividir essa palavra com vocês. Eu aprendi uma coisa e nunca mais eu esqueci. Nós precisamos, como filhos amados, aqueles que imitam a Deus como filho amado, nós precisamos deixar de ter problema com pessoas. Porque Deus amou o mundo, Ele amou o mundo, tira a palavra mundo e coloca pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele mandou só o Filho dele.
para cá, para morrer por nós. E o Filho dele, Jesus, ele amou tantas pessoas, eu e você, que ele morreu por nós. E o Espírito Santo, que é muito louco, o que acontece? Resolveu morar dentro de você, dentro de mim. Então, nós precisamos deixar de lado os problemas que nós temos com as pessoas, porque criar problema com pessoas é ter problema com o Criador de pessoas. Isso é muito sério. Então nós precisamos nos alinhar com as pessoas, amar mais as pessoas, relacionar mais com as pessoas, sentar mais com as pessoas, parar de achar as pessoas um pouco chatas. Nós também somos chatos, não é isso? Nós somos chatos. Às vezes a gente está ali procurando um irmão, mas às vezes a gente está achando o outro irmão chato, mas aquele irmão que eu tanto estou procurando, às vezes ele está me achando chato. Então, no reino dos chatos, deixa o chato de lado e ama. Ama. Deixa de rotular as pessoas. Preste atenção. Nós vamos fechar. Desde o início, sabe? A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele sempre age junto. Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, juntinho ali. Sabe, Deus no jardim do Éden, ele descia para fazer o quê? Para conversar com o homem. Jesus, todas as vezes que Jesus queria ensinar algo para nós, lá na palavra de Deus, com aqueles que viveram ali naquela época, Jesus chamava para a mesa. Pode procurar em todos os evangelhos. Toda vez que Jesus estava na mesa, ele estava ensinando algo. Sabe, ele chamava para a mesa, vem aqui, vamos comer. Jesus, ele é relacional, Deus é relacional, o Espírito Santo, sem comentários. Então nós precisamos priorizar ser mais relacional. Ah, mas eu sou tão ruim de relacionar com pessoas. Melhore o seu relacionamento com Jesus. Melhore o seu relacionamento com Deus, que você vai começar a melhorar o seu relacionamento com as pessoas. Toda pessoa que tem problema com pessoas, que não consegue relacionar com pessoas, ela tem problema sério de relacionamento com Deus. É impossível eu relacionar bem com Deus, ser filho amado e não imitar Deus que ama pessoas, que relaciona com pessoas. Então preste atenção que isso vai falar diretamente no seu coração. Seu coração, sabe o que? Ele precisa ser blindado contra tudo aquilo que te tira da presença de Jesus. Com que você tem gastado o seu tempo? Uma frase do escritor John Piper diz assim: tudo que não é eterno é completamente inútil. O que não é eterno tem ocupado a sua vida? Queria chamar a ficar de pé nesse momento. Muitas vezes nós ficamos assim, sabe, extremamente ocupados, sem produzir nada, fazendo muito pouco, né? Um pouco de cada coisa, mas tudo com pouca relevância, porque nós não temos o discernimento dos filhos de sacar, para entender aquilo que Deus quer de nós, para entender o que eu devo priorizar na minha vida. Como que eu aprendi, gente, com essa palavra aqui. Confesso para vocês que eu apanhei. O lombo está ardendo, sabe? Tem um escritor que chama Malden Royden. Ele disse assim: quando você não tem mais nada a não ser Deus, então pela primeira vez se torna consciente de que Deus é suficiente e deve ser uma prioridade. Muito triste chegar nessa realidade, que nós possamos não esperar a chegar nesse ponto para reconhecer o quanto de Deus nós devemos dar prioridade na nossa vida. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós precisamos herdar as características do nosso Pai, sabe, como filho amado. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando um cântico ali, eu queria que você, de olhos fechados, fizesse
Sabe, aquela oração do Salmo 139, pedindo ao Senhor para sondar o seu interior, para vasculhar o seu coração, pedindo a Deus para te provar, para sondar todos os seus pensamentos, para largar suas visões, para, como um filho amado de Deus, nós possamos ser assim, sabe, aqueles que imitam o Pai. Faça essa oração. Peça a Ele para sondar o seu coração. Enquanto o ministério de louvor adore a Deus. E depois nós vamos ter um tempo de entregar as nossas prioridades aqui diante de Deus. Eu quero assim, hoje tem cor. Aleluia. Eu quero assim, hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. Eu quero assim, hoje tem cor.